Queria dar play aqui no debate. Eles estão no último tema, que é um tema mais livre para fazer qualquer tipo de pergunta. E eu já vi, já assisti tudo, tô voltando só para gravar esse conteúdo. E bora. Me chamou de misógino, disse que eu tinha incômodo em falar da violência contra as mulheres. O que é que você acha disso aqui, meu amigo? Not to be raped. I'm telling them I was on my period. They grabbed me by my hair, hit me on the stomach, causing me lose my breath. They put me guns at me, tried to fill me with my phone. The only thing I could think was why my family have to see me end my life like this. On the way to Gaza, when they start to touch me and sexual abuse me, I passed out physically and mentally. I couldn't handle it anymore. I wake up in a submarine house. Eu vou parar. Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada, ela chegou a engravidar, fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é uma das vítimas do Hamas que você defende, Johnny Manuel. Então a minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem de olhar no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Johnny Manuel? Apertei pausa aqui só para fazer uma consideração. No debate inteiro, que agora é a parte final, quando chegaram nessas perguntas últimas, que é tema livre, porque todas as outras perguntas antes tinha que ser embasado em algum tema, saúde, saneamento, educação, enfim. E aí é tema livre, qualquer tipo de pergunta, e ele perguntou sobre defender o Hamas de uma forma extremamente pejorativa, relacionando a ele defender estupros. Só que a relação do Hamas, a guerra palestina e Israel, é uma coisa tão complexa que tu não pode resumir isso a um abuso sexual de uma mulher, porque tem um termo de nação, de ideologias, de política. Então, vamos ver a resposta do Jones Manuel. Jones responde 4 minutos. Eduardo Moura é tão desonesto, tão despreparado, que ele negou debate sobre a questão palestina na Câmara dos Vereadores, dizendo que aqui na Câmara dos Vereadores não é momento para falar de Palestina, que tem que falar de Recife. Aí ele trouxe o tempo inteiro o assunto do Hamas pro debate. E aí vamos lá. Hoje, Israel pratica um genocídio contra o povo palestino. Já matou mais de 70 mil pessoas. Quando se fala de genocídio, é uma palavra muito difícil de entender. Mas, basicamente, o que acontece? A Palestina está num canto do mapa, onde ela está isolada em todas as possibilidades de contato com o mundo fora. Por terra não pode, por mar também não pode, e por cima, por avião, também não pode. Então, a Palestina está isolada. Exemplo agora, existiu essa guerra que estava rolando ali e tal, que foi fechado um acordo de paz, e que, se eu não me engano, podia entrar 600 caminhões com alimentação, insumos, e na verdade o que o governo do Trump liberou foi 600 caminhões, só que na verdade está entrando 100. Então, 600 para 100, vamos lá. A maioria mulheres e crianças. Contra ou a favor? Segura, Eduardo, segura. Segura, Eduardo, se acalma. Contra ou a favor? Se acalma. Eu tô de boa. Ei, Checheiro, se acalma, vai. Por favor, Eduardo, vamos embora. Ó, o que basicamente ele tá fazendo, ele tá querendo que ele responda uma coisa que é tão complexa, de uma coisa tão pejorativa, querendo associar ele a defender estupradores com uma coisa que é muito mais complexa do que pode se responder sim ou não. Vai falar agora. Contra ou a favor? Israel está praticando um massacre no Líbano. Israel está atacando o povo iraniano, inclusive bombardeou uma escola e matou de mais 160 meninas, enquanto esse sujeito, para não falar um palavrão, tá fazendo graça, tá achando engraçado. Israel foi o país que mais matou jornalistas desde o final da Segunda Guerra Mundial. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU,
que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado israelense estuprar palestinas. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal matar crianças palestinas. Então, o que a gente tá vendo é um genocídio. E sim, eu apoio a causa palestina. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Eu apoio a causa palestina, eu apoio a emancipação da Palestina do rio ao mar. Eu apoio que se pare a barbárie, o genocídio que Israel tá praticando não só contra o povo palestino, mas contra o povo libanês e contra o povo do Irã. Israel é uma besta nazi-sionista, é um regime de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Um dos meus livros, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no século XXI, que eu organizei, livro com textos do Domênico Lossurdo. O Lossurdo faz uma análise entre sionismo e nazismo e mostra a semelhança entre os dois regimes. Hoje, o mundo inteiro repudia a barbárie praticada por Israel. Até os Estados Unidos, que nos últimos 60 anos foi o maior aliado de Israel, a maioria da população estadunidense reprova a política de Israel, reprova a submissão do governo estadunidense a Israel. Tanto é assim que o Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York, a principal cidade do país, justamente com um debate, 4 minutos, com um debate de enfrentamento ao sionismo em defesa da causa palestina. Agora, há vagabundos, a gente desonesta, a gente sem caráter, sem coração, que quer negar o que é um genocídio e quer falar, mas o Hamas é violento, o Hamas isso e aquilo. Deixa eu contar uma historinha rápida pra vocês. É exatamente o ponto que eu tava falando. Ele trouxe um problema que é muito gigante, que é uma guerra de países, estados e ideologias por uma causa de estupro. Inclusive, eu trago dentro do meu mundo, que é as raves, quando estourou de fato a guerra, estava rolando um universo paralelo lá em Israel. Foi a hora que o pessoal, os terroristas invadiram, mataram uma pá de gente, mataram até gaúcho. E mesmo assim o Juarez Petrillo, que é o dono do universo paralelo, se posicionou pró-Palestina, porque cara, é inegável o que acontece lá, o que... Só pra tu ter noção, o bagulho tá fechado em qualquer tipo... Eles não... se vira, filho, se vira. É tipo, tu não pode entrar remédio, não pode entrar comida, não pode entrar médicos, não pode entrar ajuda. Nos últimos anos tem entrado. Mas foi uma luta muito grande que por muitos anos não era possível. Conversa de historiador. Quem liderava a resistência palestina era a Frente de Libertação Nacional da Palestina, uma organização marxista-leninista laica que defendia a igualdade entre homens e mulheres. Aí o próprio governo de Israel começou a prender e matar os militantes marxistas-leninistas da frente, e o governo de Israel estimulou a criação do Hamas, como forma de criar um movimento religioso para diminuir o apoio no Ocidente à causa palestina. E aí, como a autoridade palestina se desmoralizou por causa de seus acordos e conciliações com Israel, o Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele lute. Agora, você defende um genocídio. Você defende a morte em massa de mulheres e crianças. Você defende a destruição de Gaza. Você defende o massacre no Líbano. Você defende o ataque que Israel fez na escola no Irã, que matou 160 crianças, meninas. Você defende essa guerra que inclusive tem consequências diretas no Brasil e que matou brasileiros. Atenção, Israel já matou vários brasileiros. E Eduardo Moura é incapaz de se solidarizar com essas famílias vitimadas. São canalha. O que esse lixo humano acaba de falar, porque pra mim isso é um lixo humano. Agora ele é frouxo. Ele não tem coragem de falar que ele defende o estupro de mulher, mas ele falou que defende todas as formas do Hamas e da Palestina, segundo ele, agirem para o que ele acha que é certo. Então esse lixo humano, porque pra mim quem defende estupro de mulher é lixo humano, frouxo. Lixo humano, frouxo. Este lixo humano acaba de falar aqui, para que todos vocês escutem, que ele defende o estupro de mulheres e bebês. O estupro de mulheres e crianças. E dessa vez,
um enfesadinho aqui pegou em bomba, porque caiu na minha armadilha. E ele admitiu pela primeira vez que ele defende isso. Pra mim, agora... Então, para gerar o corte para a internet, o que ele tá querendo criar de narrativa, deixa eu botar aqui que foi para modo econômico de bateria. O que ele tava querendo botar como narrativa é que ele admitiu que é pró-estupradores e estupro coletivo, sendo que na verdade ele trouxe a problemática muito mais complexa que eu falei. Porque o Hamas, assim como o PCC, ele surge numa bagulho de repressão referente ao Estado. E no caso lá, Israel, outro país. E, tipo, a causa é... O Hamas, ele defende a causa palestina de sobreviver, de ter vida, de parar de matar crianças e tudo mais. E eu não apoio os métodos que eles fazem para isso. Mas a luta lá é deles, não é uma luta nossa. E dos dois lados acontece, mas é muito mais pesado o lado do Israel, de abuso, de morte de criança. Cada um, os dois têm seus métodos que é totalmente desumano. Mas a luta do Hamas é de libertar o povo palestino através desse meio que também é questionável, mas é o único meio que eles têm de fazer alguma coisa, porque eles não têm internet direito, os hospitais já foram tudo bombardeados, não tem mais hospital, de 16 hospitais que tinha no início da guerra, acho que não tem mais nenhum, escolas já não tem, eles não permitem que entra uma balinha tipo essa daqui, ó, para as crianças, porque as crianças não podem se divertir. Então, existem várias formas de tu matar um povo e tu tirando qualquer coisa possível, até comer um docinho é... Bom, enfim, vamos dar-lhe play. Olha no meu olho. Você é um lixo humano. Você é lixo. Você não merece o respeito de ninguém. Porque, pra mim, quem defende estupro de mulher é lixo. E sabe o que é que eu defendo pra gente feito você? Pena de morte. Porque, pra mim, quem estupra mulher e criança tem que morrer. Você consegue entender isso eu olhando no seu olho e tem a coragem de olhar no meu olho? Ou é frouxo? Porque eu tô olhando no seu olho aqui. Lixo feito você merece pena de morte. Porque você defende estupro de criança, estupro de mulher. E tá rindo do estupro de criança e de mulher, e de uma mulher que eu mostrei aqui, que passou 1 ano e 2 meses sendo estuprada e que ficou completamente destroçada. Então você, meu irmão, você é lixo. Você é lixo. É pena de morte que eu defendo pra você. E se tem uma coisa que eu vou atrás, é saber se você deve ser responsabilizado pelo que você acabou de admitir aqui. Que você defende estupro. O que basicamente agora ele tá falando é que o que ele admitiu, entre aspas, ser a favor de estupro com mulher, porque essa é a narrativa que ele tá querendo criar ali. Então é que ele vai atrás das leis para querer criminalizar o Jones por uma coisa que de fato ele não disse, que é que ele era a favor de estupro de mulheres e não sei o que. É uma narrativa que eles criou e que ele vai atrás agora de ver o que dá pra fazer com isso. Estupro de mulher e de criança. Isso é um lixo. E eu falo olhando no seu olho. Porque eu, Eduardo Moura, ao contrário de você, eu fui criado por homens e mulheres de respeito. E ao contrário de você, eu tenho coragem de olhar no olho de um cabra safado feito você é. Você é um nojento. Você é uma escória. Você é a escória da humanidade. Porque pra mim... O mais incrível de todos os debates que eu vejo com o Jonas, que ele, mano, geralmente ele ganha. Teve alguns debates ali que ele surrou os caras como esse, mano. Se tu vê o debate inteiro, às vezes vocês estão vendo esse corte que eu tô fazendo, mas se vocês verem o debate inteiro, o cara surrou esse cara de uma forma que o cara não tem um nível intelectual cognitivo pra debater com o Jonas. E, mano, o mais impressionante é que o nego tá sentando ele aqui, ó, tá escaralhando ele, falando um monte de merda pra ele tá ali, ó, rindo do cara. E esse é o grande lance da direita, eles trabalham pra desestabilizar o adversário pra perder totalmente a cabeça. E o Jones na sua postura de rei, ele, ó, calmão, vai. E aí vai chegar o momento dele falar, ele descasca o cara, mantendo a educação da parada, ele não precisa interromper o mano pra largar as ideias dele. Ele vai esperar o mano dar o showzinho dele e aí começa. Estupra a mulher. Quem defende estupro de mulher e quem estupra a criança é a escória da humanidade.
e tem que morrer. Você consegue compreender isso olhando no meu olho? Ou você é frouxo pra não olhar no meu olho? É frouxo, né? Aí mais uma coisa. Tu viu como ele se apropriou de uma pauta que é totalmente moral, e que é uma moral correta, e que ninguém no mundo vai defender estupro de mulheres e crianças. Ninguém no mundo. Acontece no mundo inteiro. Mas, num senso comum, ninguém defende esse tipo de coisa. Pena de morte, mano, acho que de um senso comum, todo mundo acha que estuprador, tarado, abusador de mulher tem que, mano, ser picado, porque a justiça é falha, então a gente faz nossa justiça, o povo em si, né? E tu vê que ele entra num senso comum que, mano, ninguém vai apoiar esse tipo de bagulho de tá querendo jogar isso pro cara. Que ele defende isso. Pra gerar o cortezinho pra internet. Olha no meu olho, meu irmão. Tô falando com você. Tem um homem falando pra você aqui. Tem homem não. Homem não. Aqui tem um homem que é capaz até de impedir que você faça uma merda com uma mulher. Testa. De impedir que você faça uma merda com uma mulher. Você tá vendo... Tá vendo onde estão querendo chegar, né? Onde ele tá querendo empurrar o debate. Tempo. Vamos Jones, lá, gente. 2 minutos de pergunta. Gente, Eduardo Moura, aqui no Recife Ordinário, disse que ele luta contra denúncias falsas de estupro e de violência contra a mulher. Eu perguntei, é a terceira vez que eu lhe pergunto, qual é a base de dados, de onde é que você está tirando sobre quantidade de denúncias falsas? Você falou, aqui no Recife Ordinário, tá subindo para minhas redes sociais o corte. Eu luto... Ô, Eduardo, bora, vamos, Eduardo, vamos, tá, já tá... Desculpa, dá pra respeitar quem estupra mulher, não. Aí. Não, mas ele não estupra a mulher, não, Irmão, pô. tu vai defender o cara, Não. o cara disse que defende estupro. Não, mas você tá dizendo aqui ao vivo que ele estupra a mulher, acabou de sair desse... o cara que Eduardo, defende mulheres Eduardo. e crianças. Você vê como o cara tá tão desestabilizado que ele tá brigando com o host do podcast, que tá querendo dizer que ele tá defendendo o estuprador. Tá ligado? Dizendo que o Jones estupra. Eduardo, ó, desde o Desculpa início... aí, Gabriel. Não, Foi mal, desculpa você, cara. Tu chegou aqui, fez o que fez, sabe? Tu já conhece, Não, correu pra chegar na hora, não. Deu um show aqui, a gente já tava ao vivo. Se organizou com o seu assessor que tava aí fora pra fingir que não vinha. Chegou aqui em cima da hora, fez o que fez. Não respeitou, não me respeitou, não respeitou nossa equipe. Pra agora chegar e fazer... Não respeitou não, cara. Não respeitou não. Nossa, veio na chuva. Que isso, cara? Todo mundo aqui veio pra cá, Eduardo. Todo mundo. Não, Eduardo. cara que disse que defende Sabe, estupro de mulher e eu não tô criança. defendendo ninguém, não. O que eu tô falando, Lembrando que era a é vez que do você Jones tá falar, né? literalmente botando na minha palavra, você tá colocando palavra na minha boca e dizendo que ele é um estuprador. E que eu estou defendendo. Você acabou de falar, a galera voltar 30 segundos, 40 segundinhos, vai. O bicho tá pegando, Eu vou rapaz. agir como eu tiver que agir mesmo, cara. Eu vou agir como eu tiver que agir mesmo. Agora eu queria que o final. A gente tá bem pertinho do final. Será que daqui pro finalzinho a gente consegue terminar? Depende, se você for mediador. Não, eu tô torcedor, fazendo. Eu poderia ter encerrado isso aqui sem nem começar, porque você foi o primeiro a infringir todas as regras, pô. Eu infringi A gente regra. tinha combinado previamente. Vem cá. Vamos Qual foi a embora. Quem é que tá regra falando? depois que eu assinei o negócio? É, Jones. Qual foi? É Jones, né? Tu, né? Posso. Qual foi? Vou voltar. Vamos, Agora ele vamos. infringiu as regras e você passou pano pra ele. Vamos Mano, o cara é muito concluir. Pode inteligente concluir. A emocionalmente, gente pode mano. concluir só pra gente não acabar Tá desse perdendo jeito. a Vamos fazer um cabeça negócio na legal. postura dele. Pode. Carlinho, fecha o microfone aí, por favor. Falo alto, parceiro. Isso é Mas burro. peraí, pô, é o final, pô. É o final. É o final. Eu só preciso que você conclua isso aqui. Vamos terminar? É o mínimo que você pode fazer, Eduardo, aqui. Depois de tudo isso aqui. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo mesmo. desculpa, Falta de o respeito mínimo aqui que eu posso comigo, fazer. depois da gente ter conversado aqui várias Contigo, vezes. pô. Claro que me incluiu, me acusou aqui de que tá passando pano, tá tudo organizado. Ele, pô, ele fugiu, Velho, vamos lá. Jones, é tu, né? Vamos embora. 3 minutos. É um desequilibrado, um mal educado, um imbecil, um grosso e um surtado. Voltando. Show, Eduardo, pelo amor de Deus. Que negócio Voltando. feio. Eduardo. Pra mim, e quem defende tem que pegar em bomba. E aí? O pessoal tá todo mundo Se for me assistindo. xingando, eu vou responder. Cara, tu xingou agora. Vamos escutar. Falta pouco. Segura isso aí, porra. Tô aqui. Vai, Jones.
Eduardo Moura deu esse escândalo todinho porque ele não quer, vou perguntar pela quarta vez, ele falou aqui no Recife Ordinário que ele combate as denúncias falsas. O que a gente tem é uma epidemia de feminicídio, é uma epidemia de violência contra mulheres e meninas. O que a gente tem é uma ausência de uma política efetiva de segurança à mulher. A gente, repito, só tem 15 delegacias da mulher no estado inteiro, no estado de 10 milhões de habitantes. Essas 15 delegacias da mulher, só 7 funcionam 24 horas. Cidades gigantescas como Santa Cruz do Capibaribe não tem uma delegacia da mulher. O Sertão do Araripe não tem uma delegacia da mulher. E aí esse sujeito vem com esse debate de que não, eu combato denúncias falsas. Quantas denúncias falsas? O que a gente tem, na verdade, segundo a socióloga Ana Paula Portela, que é uma grande especialista em violência contra a mulher, o que a gente tem é subnotificação de feminicídios. Mais de 50% dos casos de feminicídio não são registrados como tal. É conhecido na literatura que os casos de violência sexual contra mulheres e meninas são subnotificados porque não há atendimento adequado. Várias medidas protetivas não são cumpridas porque não há política estatal de verdade de defesa das mulheres contra a violência. E ele falou aqui no Recife Ordinário que é contra campanhas de conscientização e informação sobre feminicídio, sobre misoginia. Eu subo o texto para as redes sociais se quiser. Então, aí ele pega o tema da questão palestina para pagar de paladino das mulheres. Um sujeito que é misógino, que é escroto com mulheres na Câmara dos Vereadores, que tem mania de interromper mulheres, que no vídeo que a gente subiu para as redes sociais, ele discutindo com a senhora, que tem idade para ser mãe dele, ele começa a falar, tá de kikiki, você toma remédio controlado, você tem problema de saúde mental, não sabe respeitar uma pessoa idosa, realmente não sabe respeitar ninguém, e a gente viu aqui. E não, Eduardo, eu não defendo estupro. Esse é o grande lance, que torna o Jones tão embaçado, que ele, dá pra ver que a linha de raciocínio dele é extremamente boa, mas basicamente o adversário dele, na maioria dos debates, perde totalmente a cabeça. Começa, e aí, mano, pra quem tá vendo, nitidamente dá pra ver quem tá perdendo a cabeça e quem não tá. O cara tá na postura dele, e aí, mano, muitas vezes, tipo assim, ele ganha simplesmente porque o cara se desestabilizou e, mano, mano, desmoralizou o cara totalmente, tá ligado? Como aconteceu com o Wilker Leão, como é que é o nome daquele cara? O Holiday. Foi a mesma coisa, tá ligado? Desmoralizou os caras sumiram da rede social por um tempo, porque se tu entrar agora na rede social desse cara, tu vai ver que, mano, os negros tão descascando ele pelas merdas que ele falou, tá ligado? Vamos lá. Você São já 3 falou minutos, que são 3 defende. minutos, são 3 minutos. Você Não, já a falou pergunta, que isso foi da tua defende pergunta. estupro. Ele que vai responder agora. Agora sou eu que respondo. Ah, Você é tua já pergunta. falou que defende estupro e não Mas adianta voltar atrás. responda. Eu respondo Denúncia o que eu falsa. quiser. Denúncia falsa, vá, Respondo o que eu responda. quiser, porque tu Responda. é Vai, lixo. Denúncia Tu é falsa, história da humanidade. Vá, denúncia tá? falsa, vá. Tu não tem moral pra falar Vai. de defesa da mulher, porque Vai, tu defende showzinho. estupro Vai, showzinho. de Denúncia mulher. falsa. Agora, sabe o que é denúncia falsa? Vamos lá. É a mulher chegar e dizer que o cara estuprou ela ou fez alguma coisa e ele não fez. E eu, sim, sou contra a denúncia falsa e acho que a mulher que denuncia... Eu já vi um vídeo dessa Júlia Zanata, que menos trabalhou segunda, que menos trabalhou, e esse cara veio na mesma narrativa. Eu acho que sim. Se alguém mentir que, por exemplo, aconteceu alguma coisa e não aconteceu, eu acho que essa pessoa deveria cumprir uma pena também. Mas o que a realidade de hoje nos mostra é que as mulheres estão morrendo da penca, mano, como o Johnny citou ali. E aí tu vai trazer essa luta, sendo que não estamos dizendo que não existe, que as mulheres, alguma mulher não se usa dessa pauta que acaba destruindo todo o negócio, mas para se beneficiar de alguma coisa, de acusar alguém, que fuder alguém, tá ligado? Mas é que a realidade nos mostra que, mano, os homens matam as minas penca, estupro pra caramba dentro da própria casa. Então a gente tem que lidar com a realidade, com os números, não com essa coisa. A gente não vai dizer que isso não existe, pode existir. A gente pode tratar disso quando a gente resolver esse problema que tá muito maior, mano. Bolsonaro, Lula, o bagulho só sobe, tá ligado? Denunciar que foi violentada por um homem sem ser, tem que pagar da mesma forma que ele pagaria se fosse verdade. É isso que eu defendo. Agora, sabe o que eu não defendo? Mas não é a pauta, não é o momento. Estuprador de mulher. Eu não defendo grupo terrorista que estupra bebê. Eu ia trazer um vídeo aqui de um bebê sendo estuprado, porque isso tem na Deep Web. Sabe por que eu não trouxe, Gabriel? Em respeito a você.
que você diz que eu não tô lhe respeitando. Agora, o desrespeito tá acontecendo de outra forma. Ele Meu vai na microfone Deep falhou Web durante procurar o esse tipo de negócio, vídeo. E eu não reclamei disso. Meu microfone não tava saindo áudio direito. Cadê? E eu não Cadê? reclamei disso. Teu microfone não tava falando porque tu não tava botando a boca no eu microfone, sei pô. que você avisou. Pelo amor de Você Deus. não. Pelo amor de Deus. Olha que Outra apelação. coisa, o Caba infringiu É a regra papo do de ó. debate. Ele infringiu. Cara, passou tu o enxergou pano pra infringindo ele. regra aqui, pô. Irmão, eu corri A gente pra combinou chegar isso a aqui tempo. previamente. Eu cheguei Há um tempo. aqui, Não, eu Eduardo, corri não, pra tá bom, chegar tá a bom. tempo. tempo. Uma coisa é vocês dois, outra coisa é tu vir jogar pra cima de mim do Não, jeito que tá jogar jogando. não. Como Tá tu sendo jogou? Tá safado pegando, comigo, rapaziada. escroto. Tu jogou pra Tá mim. sendo, você tá jogando pra mim de um Você jeito jogou que pra você. mim. Impressionante. Joga aqui, ó. Não, Joga aqui, ó. eu Lá e jogo cá. aqui, O que é que eu tenho a ver com isso, Eu porra, jogo pra tu aqui. fazer isso? Eu corri Ficar pra cá jogando pra pro ter meu respeito lado. Tu quer o quê? com Que você você. respeita, Não. porra? Se você respeita, como é que tu trata os outros? Pelo amor de Você Deus, que pô. tá dizendo, Não, não, não. você Agora eu que também não tá sou dizendo, palhaço, não, meu irmão. Você que tá Também não sou dizendo palhaço, que eu- não. aqui tá outra Também não vou ser coisa. palhaço, não. Vai, Irmão, segue teu tempo e termina isso aqui, que isso aqui já tá uma palhaçada. Realmente, eu, Eduardo, eu odeio estuprador de mulher. Nossa. Eu odeio gente que faz mal à mulher. Diferente de você, que defende estuprador e assumiu isso. Então, sim, meu irmão, por mim você estava preso. E no presídio, até virando mulher. Porque é isso que um caba que estupra mulher devia ter. Ainda ter o pênis cortado. É isso que eu defino para estuprador de mulher. E com relação ao que você falou, não é misógino, é misogino. Semi-analfabeto. Agora, já que você me acusou de um crime, vamos ver se eu cometi algum crime desse alguma vez na minha vida. Tá certo? Irmão, contigo não tem kikiki, não. Tu achou que ia vir pra cá, ia fazer o teu joguinho de quarta série. Só que tu pegou um cara que nem ia permitir isso, brincou contigo, tirou onda com a tua cara e no final te fez assumir uma coisa que tu nunca tinha assumido. Tá certo, quem tá errado é o psiquiatra que deu alta pra esse doido, mano. A escória de ser humano que tu és. Porque tu é uma escória de ser humano, parceiro. Agora, comigo, não tem vez, não. Pode dar o tempo pra ele. Másculo. Tempo zerado, Jones. Então, gente, não sei se vocês repararam, porque ele fala muita besteira, muita imbecilidade, mas ele falou: eu defendo que estuprador vá pro presídio e seja estuprado virando mulher. Então, pra ele, um homem ser vítima de abuso sexual é ele virar mulher. Então, isso diz muito sobre a concepção de mulher dele. Segundo ponto, ele falou que tem no celular dele um vídeo de uma criança sofrendo violência sexual. Alô, Polícia Federal, dê uma investigada na vida desse rapaz pra ver que tipo de conteúdo ele tá consumindo na internet, porque ele fica baixando vídeo na Deep Web de pornografia infantil. Terceiro ponto fundamental. Ele não respondeu, gente, sobre dados falsos. E aí, veja, gente, isso aqui é um debate muito sério, não é motivo pra brincadeira nem pra piada, não. Boa parte das mulheres vítimas de diversas formas de violência não denuncia. Não denuncia porque não tem tratamento adequado. Só 42% dos municípios de Pernambuco tem coisas como a Patrulha Maria da Penha, por exemplo. A maioria dos municípios de Pernambuco não tem nem sequer a patrulha especializada da polícia no atendimento à mulher. Aí ele chega aqui e ele coloca a denúncia falsa e a violência contra a mulher no mesmo patamar. Mas o feminicídio está explodindo em Pernambuco, a violência sexual contra meninas e mulheres explodindo em Pernambuco, o transfeminicídio explodindo em Pernambuco, a ausência de delegacia da mulher, a ausência de casa de apoio, a ausência de política de atendimento, não tem nenhuma política estruturada para a educação e para a cultura no enfrentamento à misoginia, e ele chega aqui e fala assim, não, o combate à denúncia falsa. Eu pergunto, me dê um número. Esse animal é incapaz de citar um número porque não tem, gente. Isso é discurso pra machosfera dele, pra basezinha dele, que acha normal misoginia, abuso, esse tipo de piadinha. Veja, a governadora é aliada dele. E ele, toda vez que citou o nome da governadora, ele falou, ela é uma mulher bonita. Ele é incapaz de falar de uma mulher sem falar do corpo dela. E aí, a misoginia dele tá configurada no dia a dia da Câmara dos Deputados. Agora, eu volto aqui, veja, quem pratica estupros em massa, violência sexual, é Israel. Isso está comprovado. Vários materiais, inclusive, subi nas minhas redes. Então, não, ninguém apoia eventuais violências sexuais do Hamas, não. Mas a gente apoia a luta palestina pela libertação. E tu achou o quê? Que eu ia regar? Que eu ia ficar com medo de senso comum? Que eu ia fazer feito outras figuras que têm medo de debater a causa palestina? Eduardo, eu defendo a libertação da Palestina. Esse é um grande fato com o que faz eu admirar o Jones. Porque tem... Querendo ou não, mano, é difícil tu se envolver em vários tipos de assunto, porque isso vai te empurrando pra baixo,
Só que ao contrário, isso que torna ele tão bom. Porque ele não tem medo de falar o assunto que for e de expor a opinião dele. Tanto que olha pro nível que o cara jogou pra ele, de querer... querer, tipo... forjar ele, que ele é estuprador, que ele defende estuprador, que não sei o quê. Que é uma coisa que, mano, você tem que ter um certo nível de inteligência emocional pra lidar com isso. Porque senão, mano, olha o que o cara tá te acusando, tá ligado? Eu defendo o fim do Estado de Israel. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu tenho um compromisso de vida com a libertação da Palestina. Esse compromisso nunca vai ser abrandado, não. Tu pode fazer discussão que for, mas todo mundo que acompanhou esse debate viu que toda vez que entrou num debate sobre violência contra a mulher, tu simplesmente não apresentou nenhuma proposta, porque sabe o que é que tu fala? É imbecilidades como eu combato a denúncia falsa. Quantas denúncias por ano falsa? Qual a dimensão desse problema? Para terminar, Netanyahu, criminoso de guerra, tem uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional. Bom, enfim, o lance da Palestina é que provavelmente eu vou morrer, tô com 30. A gente não vai ver o que a gente vai ver no final, mano, com muita certeza, se não tiver muita pressão global em cima disso, é que a Palestina vai acabar morrendo, Israel vai continuar fazendo guerras e... Porque, mano, imagina uma população sem medicamentos, sem alimentação, que eles, cara, sofrem com fome, tá ligado? Porque não chega comida até lá, eles têm que plantar e a maioria da população é crianças ainda. Então, mano, não tem como um povo sobreviver assim se não tiver muito auxílio global de fora e as pessoas não querem se meter, porque Israel tem as redes sociais a favor, ele pode investir em tráfego pago para pegar uma galera e tá fechado com os Estados Unidos, que é outro país que acredita nessas mesmas coisas. Eu acho que é, enfim, mano, eu acho que é um convite legal de vocês assistirem esse debate por completo e tirar suas próprias conclusões, até porque eu também aqui, eu sempre gostei muito mais do Jones, mas, né, eu acho que tu não tem que também se basear por mim. Vai lá, assiste o debate inteiro e vê o que é coerente, o que é bom pra ti. Vou deixar o link aqui embaixo. Ele é um genocida. Você defende o genocida e você é um misógino e um canalha e um mentiroso.